Divertido canal do YouTube. Então hoje nós vamos falar dos mosaicos bizantinos do imperador Justiniano e da imperatriz Teodora na Basílica de San Vitale, em Ravenna, na Itália. Então esse é um exemplo de mosaico bizantino referente ao então Império Bizantino, que tem esse nome porque a cidade que hoje é Istambul já foi chamada de Constantinopla ou Bizâncio. E então, depois que caiu o Império Romano do Ocidente, né, Roma, ainda continuou existindo o Império Romano do Oriente, que a capital era onde hoje é Istambul, que era chamado de Constantinopla ou Bizâncio. E esse império durou quase 1000 anos e tem obras sensacionais. E um dos tipos, né, de obras que mais importantes nessa época eram os mosaicos. Esses mosaicos eram então feitos com pequenos pedacinhos de pedrinhas, algumas vezes até pedras semi-preciosas. E o que vocês podem ver neste mosaico que tem um fundo dourado, esse dourado, como tem pedra dourada, né? Como se fazia? Pegava um pedacinho de vidro, tacava uma folha de ouro, tacava outro pedacinho de vidro. Aí você fazia uma pastilhinha ali com folha de ouro no meio, que dava este efeito dourado, que eu já vou explicar pra vocês qual o significado. Então aí são mosaicos do século VI, nessa igreja de San Vitale, essa basílica, e tem toda uma decoração em cima do altar maior, tudo cheio de mosaico, é lindo, é maravilhoso e em ótimo estado de conservação, foi restaurado, né, mas mesmo assim, poxa, é um negócio século VI e sobrevive aí, então se um dia você for pra Itália, se for pra Ravenna, dá pra visitar. Então a gente vai ver, não tudo que tem no altar maior, mas esses dois painéis que tá um de frente pro outro. Então a gente anota que estão em um lugar super importante, perto do altar maior, né, o lugar onde tem a chamada consagração das espécies, né, onde basicamente é feito todo o rolezinho ali com a hóstia, mas mesmo assim nós temos aí personagens que não são santos. Então vamos entender o que rola aí. Então no mosaico do Justiniano, a gente tem bem ao centro o imperador Justiniano, não é? No reino do Justiniano, a arte e a arquitetura se desenvolveram muito e houve toda uma mistura entre Oriente e Ocidente, fazendo então da arte bizantina uma mescla, né, entre esses dois locais, essas duas partes. E Ravenna, a cidade de Ravenna, foi conquistada, ficou um tempo na mão dos bárbaros, mas o chamado general Belisário conquistou essa cidade para o imperador, e essa cidade se tornaria então a cidade mais importante, como se fosse tipo uma capital do Império Bizantino no Ocidente. Então por isso que, apesar, né, de ser arte bizantina, de Bizâncio, ela está aí na Itália, porque Bizâncio dominava essa região. Então a gente tem que ali o imperador ao centro, bonitão. Note que ele está com uma auréola. A auréola que geralmente é reservada, né, a santo, Jesus e tal. Então, tipo assim, o imperador era realmente visto como representante de Deus na Terra. Tipo assim, ele é todo poderoso. E ele está vivo quando esse mosaico foi feito, tá? Então, assim, não é divinizou depois que ele morreu. Não, tipo, tá vivo. É quase um Deus aí na Terra. Então, a gente tem o imperador que está oferecendo uma patena. Que é esse negocinho que ele tá dando aí, o cara que tá do lado dele, que representa então a igreja, né, que tá escrito o nominho do cara em cima da cabeça dele, esse homem careca que segura uma cruz, que é o Maximianus, que é então o arcebispo. Então é como se o imperador tivesse oferecendo um presente para a igreja e estaria mostrando assim como ele é um cara devoto, reservando lugar no céu, basicamente. Não é exatamente isso, mas enfim. Tá mostrando aí que ele é um cara devoto, né? Gosta de Deus, da religião e tal. Ele é um bom imperador. E essa história do nominho do cara que tá escrito por cima da cabeça dele, apesar de nesse mosaico ter o nome só dele e não de outras pessoas, era muito comum nesse período que vários mosaicos tivessem o nome das pessoas, não só pessoas reais, vivas, mas também tipo santos e tal, explicando quem é quem, escrito em cima da cabeça da pessoa. Então, aí à esquerda, além do arcebispo, tem outros dignitários eclesiásticos, e entre o arcebispo e o imperador tem um carinha lá no fundo, assim, meio que
tipo o cara que não coube ficou atrás da foto. Então esse carinha que está aí é na verdade o banqueiro, o Agentários, que financiou a construção da igreja. Então ele aí pagou pelo lugar dele no mosaico ali perto do altar. À direita a gente tem o tal do general Belisário, que conquistou Ravenna para o imperador. Outras pessoas, que a gente não sabe exatamente quem da comitiva dele, e os guardas dele, que estão ali bem no cantinho todo de roupa igual. E vocês podem ver que um dos guardas está segurando um escudo verde com duas letras, que são letras gregas, porque nesta época, em Bizâncio, né, Constantinopla, onde hoje é Istambul, na Turquia, falava-se o grego, porque tinha sido uma colônia grega, na região falava-se o grego, então o grego acabou se tornando a língua oficial do Império Bizantino. Então a gente tem aí as letras gregas Ki e Rho, que parece um X e um P, mas na verdade é um K e um R, né? Seria equivalente a um K e um R pra gente, que são as primeiras letras de Christos, que significa aquele que recebeu a unção, que é daí que veio a palavra Cristo. Então era muito usado pelos imperadores bizantinos esse monograma do Cristo para mostrá-los realmente como soldados de Cristo e sobre a proteção do Cristo e tal. Então, tipo, tá como se fosse um em cima do outro, o X e o P aqui em cima. Tipo, não é um X e o P, é um K e um R, mas parece um X e o P. Vocês entenderam? Vocês podem ver, então, que não tem perspectiva, toda essa história não existia nessa época, né? Existia na Antiguidade, mas nessa época, na Idade Média, isso tudo foi meio que esquecido. Então, a única coisa que a gente tem de um cenáriozinho são duas colunas, que nem dá pra ver direito, de um lado e do outro da composição, sugerindo o lugar onde eles estão, sugerindo uma arquitetura. O resto é tudo um fundo douradão. E qual que é o rolê desse fundo douradão? O fundo douradão, ele passa uma ideia de atemporalidade, de divindade, então está refletindo a luz divina. Então é como se esses personagens, eles estão quase divinizados, né? Porque eles estão aí num espaço etéreo, um espaço atemporal, onde não há tempo, onde não há espaço, que é o espaço divino. E a gente tem muito esse fundo dourado dos mosaicos bizantinos, que dá um efeito maravilhoso, e muitos personagens santos, que geralmente são representados nesse fundo. Então o imperador, ó, ele tinha um ego bom, ele está aí representado nesse fundo atemporal divino. Ele não foi o único, era normal na época representar o imperador no espaço divino e tal, mas enfim, só pra vocês entenderem o que rolava. E daí a esposa dele, a imperatriz Teodora, está no outro mosaico. Então, se vocês pensarem, é como se tivesse aquela parte redondinha, a abside, né, do fundo da igreja, aí tem aqui e tem o altar. E um tá desse lado e o outro tá desse lado. Então eles estão fazendo, são pendentes um do outro, um combinando com o outro, assim. Então, no da Teodora, a gente vê que é uma composição bem parecida. Ela tá no centro, assim como o Justiniano. Ela também tem uma auréola aí, né? Santa ela. E ela tá com as damas dela. E nesse mosaico, a gente sabe que tá aí representado também a esposa do general Belisário e a filha dele. Tem um lugarzinho delas aí no mosaico, perto do altar maior também. E a imperatriz tá vestindo uma chamada chlamyde, que era um tipo de vestido, assim, um tipo de roupa que as mulheres usavam desde a Grécia Antiga. E ela está também oferecendo um cálice, como se ela estivesse oferecendo para a igreja também. Também ela é uma mulher muito devota. Aqui a gente tem um pouco mais de elementos que indicariam uma arquitetura, assim. Então tem um nicho bem em cima da cabeça da imperatriz, que chama atenção para ela. E tem como se fosse uma porta com uma cortina. Mas a mesma coisa a gente tem também esse fundo douradão, que lembra essa ideia do espaço atemporal, divino e tal. Então a gente pode notar algumas características da arte bizantina do período nesses mosaicos, que além desse fundo douradão, além da ausência de perspectiva e só da sugestão de uma arquitetura, a gente nota que os personagens, eles são muito rígidos, eles são frontais. Então, tipo assim, tem essa rigidez, não tem, tipo, uma coisa mais natural, assim, na cena dela entregando o cálice, tipo, como se tivesse uma foto da pessoa em movimento. Não, é aquela foto, parece uma foto posada, igual aquelas fotos antigas, o nego pose e fica, né? Não tem movimento.
não tem volume, então é uma coisa meio retona, achatada e frontal, porque somente os personagens menos importantes ou negativos eram representados de perfil. Os personagens importantes eram sempre representados frontalmente. Porque na Idade Média não é que o artista não sabia fazer, pessoal, o artista sabia fazer, mas o ponto é que não era importante nesse período se representar a realidade exatamente como ele é, como se fosse uma foto. Não era esse o rolê, o importante era passar um significado, esse monte de símbolos do qual eu já falei, do imperador devoto, comemorar a conquista da cidade, toda essa história de um imperador meio divino, com a auréola, com o fundo dourado. Então é muito mais um lance de significado do que de representar exatamente como é a realidade. Apesar disso, neste mosaico, as imagens das pessoas, os retratos das pessoas são individualizados. Então, claro, é meio estilizado, não é tipo uma foto, mas eles têm as suas características próprias. Então você pode ver que o Maximianus, ele é careca, o imperador já não é. Cada um tem realmente a carinha deles, né? Então tem as suas características, os seus traços e tal. Então você vê que os personagens não são todos iguais, né? Eles têm suas características próprias, então se alguém da época aí que conhecesse os caras fosse lá e ia falar, olha o fulano ali no mosaico. Meio que isso. Quanto aos artistas, então eu tô falando que o artista não sabe representar essa história toda, nessa época era um grupo de artistas, era um ateliê, na verdade, que não eram nem artistas, eram chamados de artesãos que faziam essas obras. Então não tinha tipo, fulano fez e escrito o nome dele. Não, o jeito que ia ser a obra e às vezes até os materiais eram explicitados, definidos por quem encomendou essa obra. Então o artista, quem fez essa obra não nos é conhecido, não é conhecido nem o ateliê de quem, o grupo de artistas não sabemos, né? E isso não era algo tão importante. O importante era o artesão saber bem a técnica, fazer bem o trabalho dele. E não assinava, não existia nada disso nessa época, só lembrando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham entendido um pouco mais sobre a arte bizantina. Vai ter um vídeo aqui no canal só sobre a arte bizantina. E se vocês tiverem outras dúvidas sobre outras obras, avisem aí, deixem aí nos comentários que a gente faz vídeo também. Então é isso, beijinhos e até a próxima!